Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E o tema de hoje vai ser educação financeira. Assustador, né? Mais ou menos. Pelo menos ter informação vai te libertar. E eu trouxe aqui uma convidada especial, uma amiga querida, Cristiane Guimarães. Obrigada pela sua presença, obrigada por você já ter acrescentado à minha vida, né? Cristiane Guimarães é consultora financeira há 24 anos, com certificação internacional pela CVM e também pela SUSEP. Obrigada pela sua presença, nós vamos aqui discutir algumas coisas. Mas eu queria começar te perguntando, Cris, um pouco da sua jornada e da sua trajetória que te levou para ser uma consultora financeira. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei bastante lisonjeada. É muito prazeroso dividir a minha história e como eu fui chegar, né, na educação financeira e o que ela traz para a minha vida hoje. Para falar como eu comecei, a minha formação acadêmica não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que eu faço hoje. E o que eu acho bastante interessante é que a maioria das pessoas, ao longo da vida, mudam de profissão. Né? A formação acadêmica não necessariamente é a sua vocação. Verdade. E isso também tem uma relação com a educação financeira. Sério? Isso você não imaginava. Não. Eu fiz um trabalho. Antes de falar como eu cheguei na educação financeira, eu vou te falar por que existe uma relação entre a tua escolha profissional e o teu conhecimento ou boa relação com o dinheiro. Se você, desde a infância, é estimulado com a educação financeira, é estimulado com o planejamento, seja dentro da sua própria casa, com seus pais, ou seja na escola, você vai ter uma consciência da sua vocação. É mais fácil você falar, eu quero fazer tal coisa, a partir do momento que você começa a ter já uma relação com o dinheiro desde criança. Faz sentido, e com Cris. Planejamento. Mas então, voltando à sua pergunta sobre a formação, a minha formação acadêmica é em desenho industrial e comunicação visual. Gente, que interessante! Bem diferente. E em algum momento eu tive que mudar minha trajetória de vida e, por sorte, eu tive amigos que eu falo que sempre tem um anjo salvando você nos momentos mais difíceis. E nesse caso, eu tinha uns amigos que tinham uma corretora de seguros e eles me convidaram para trabalhar, para fazer um trabalho ali com eles. E eu iniciei meu trabalho com a parte de seguros, eu trabalhava bastante com a parte de saúde. E aí eu comecei a me interessar também pela parte de vida. Na verdade, de cuidar de pessoas, né? Uhum. E aí começou a minha trajetória. Eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a ficar entusiasmada com o assunto. E aí eu fui estudar fora, eu fiz vários cursos nos Estados Unidos sobre toda essa área. Acabei me tornando membro de uma instituição chamada MDRT, que faz um trabalho de planejamento financeiro. Então, ele avalia, ele cuida de famílias, né? Um financial advisor, que é o que supostamente eu sou, falando em inglês. Mas Um consultor financeiro. Um consultor financeiro em português. Ele trabalha o patrimônio de uma família. Então, como você constrói a riqueza ao longo do tempo e preserva essa riqueza e quais os riscos que poderiam afetar essa riqueza. E aí, toda essa parte de seguro faz parte da preservação de patrimônio. Tanto um seguro de vida, caso você tenha uma vida curta, ou um seguro-saúde, caso você tenha algum problema de saúde que afete a riqueza que você está acumulando, e até a incapacidade que muitas das pessoas não param para pensar, que vamos imaginar que no decorrer da minha vida eu tenha qualquer situação incapacitante e não possa mais gerar renda. É verdade. Então, isso é um risco para qualquer São riscos, e para isso eu faço essa análise com os clientes, assim, quais esses riscos poderiam afetar o patrimônio que você está construindo ou que você já construiu. E com isso, né, com esse aprendizado todo, eu cheguei, para mim é uma pérola, e é o que eu faço até hoje. E aí eu tirei a certificação de mercado aqui, a CVM, da parte de mercado financeiro, e também da SUSEP, que é a parte de riscos, né, dos seguros pessoais. Perfeito. E virou uma paixão. 24 anos, com certeza, é uma paixão. Vocês viram a Cris falar, né? Um anjo. Para quem me conhece, eu acredito em anjos.
não os de asa, mas os anjos de carne e osso, né? A Cris é um exemplo disso, ela é um anjo, me ajudou lá atrás, né? E Cris, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente sabe que, na verdade, a educação financeira ela não está nos ensinos de base nas nossas escolas públicas, né? Poxa vida, alguém vai se perguntar, puxa, e agora, o que que eu faço? Não aprendi. É tarde, estou com 30 anos, 40, tem jeito, cada caso um caso, ou ainda é possível a gente parar, olhar para o cenário daquela pessoa e criar uma estratégia, um plano? Essa tua pergunta, eu posso ficar horas aqui falando. É longa, imagino, né? Não, é profunda, é profunda. Sim. Então, infelizmente ou tristemente, a educação financeira não faz parte. Quer dizer, existe uma tentativa, existe uma outra escola particular que trabalha a parte da educação financeira, mas eu não sei te dizer certamente como isso é trabalhado, se é só uma questão do investimento ou se é trabalhar as reais causas, né? Que é bastante profundo, como eu disse, porque a causa de enriquecer tem a ver com as relações que você tem com o dinheiro. E isso vem da infância. Se existisse educação financeira na escola, desde sempre, e uma outra matéria que eu acho que é tão fundamental quanto, que chama-se planejamento. Tudo na vida é planejamento. E o planejamento é aquilo que te permite ter visão de futuro. Então, quando você não trabalha isso, não evolui nesse sentido de planejamento, você não consegue enxergar, eu diria que um palmo à frente do seu nariz. Que é uma coisa que acontece normalmente, que quando você chega para um cliente, tenha ele 20, 30, 40, 50, eu pergunto, o que você gostaria da sua vida? Como você gostaria de viver? Ou o que você gostaria de ser ou ter, né? Depende da conversa, as perguntas saem. E muitos falam assim para mim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Ou seja, Cris, vê se faz sentido. O planejamento para a sua vida, ele está em paralelo ao sonho? Se o sonho eu planejo e é isso, esse planejamento que vai me levar para uma vida mais equilibrada financeiramente, próspera financeiramente, é isso? Sim, sim. A gente foi proibido de sonhar, desde sempre. Boa. Então, durante as palestras que eu dou, que eu falei, que eu acho que eu já comentei com você, que eu dei por muito tempo palestra para jovens, numa Sim. ONG, e eu falava que o primeiro exercício que deveria ser feito é aquele exercício que a gente faz quando é criança. Eu falei, deita no parque, na areia, no chão, e começa a fazer um brainstorm. O que é isso? É colocar para fora o que de fato anima a sua alma. Por quê? Porque quem não para pensar o que quer fazer, que são os sonhos, vive o sonho do outro. Se eu não fui permitida sonhar, porque tudo que eu sonhava, talvez meus pais tenham falado, claro que inocentemente, porque nenhum pai não deseja que o filho vá longe, mas os pais costumam ter uma visão muito limitante. Eu quero que meu filho seja isso. Eu quero ser astronauta. Para de besteira, você nunca vai conseguir. Eu quero ser o presidente da República. Não, põe o pé no chão. Então, todo sonho que a gente tem, desde criança, sempre é cortado. Então, você é impossibilitado de sonhar. E aí que nascem as crenças limitantes, estou certa? Porque, numa certa medida, quando alguém te diz você não pode, põe o pé no chão, estou desacreditando. Não, e tem uma outra questão que eu falo do dinheiro. Se a gente for olhar, porque muitas pessoas não enriquecem, porque eu falo, não tem uma fórmula para para todas as pessoas. Qual é a mágica para enriquecer? A mágica é você primeiro fazer um trabalho de autoconhecimento. Você precisa entender quem é você. Quem sou eu? O que realmente eu quero da minha vida? O que eu quero ser? O que eu quero ter? Aonde eu quero chegar? Porque se você não tem isso determinado, que é quase fazer uma lista de valores, não importa onde você vai chegar, porque você está sempre com aquela sensação que você está no lugar errado. Sim. Porque se eu não tenho lugar para ir, qualquer lugar serve ou não serve. Né? É verdade. Então, gera muita frustração. Então, o proibido de sonhar e as crenças. Qual a crença que a maioria de nós tem em relação a dinheiro? E por que eu acho que a gente tem essa crença? Primeiro, que falar de dinheiro sempre foi um assunto velado nas famílias. É verdade, O que é muito ruim. As famílias deveriam aprender a sentar na mesa
E ao invés de ficar vendo a televisão ou falando da vida alheia, que a gente vê, ou hoje em dia a gente tem as redes sociais, Sim. e trocar ideias instigar e inspirar seus filhos em relação a sonhos, ou falar sobre ter ou não ter dinheiro. Olha, você quer a bicicleta, mas deixa o papai te explicar, ou a mamãe te explicar por que não dá para você ter a bicicleta. Ah, você não quer ir, por exemplo, lá para a Disney? Porque você quer ir para a Disney e a gente não vai poder comprar a bicicleta agora. Então, é você explicar para uma criança como funciona. Como é que você ganha dinheiro? Olha, eu voltei do trabalho. Estou super feliz, olha, eu tive um dia bom. Não, geralmente o pai chega em casa reclamando, eu odeio trabalhar, eu não sei o quê, que horror, como é difícil, o dinheiro está tudo muito caro. Isso vai introjetando aqui dentro, né? E você fala, meu Deus do céu. Quantas pessoas não querem trabalhar? Por quê? Porque trabalhar é ruim. Eu sempre vi meu pai falando que trabalhar era ruim. Se fosse um peso, né? É um peso. Eu via muito na infância, assim, dinheiro é sujo. Sim. Eu acho que é a lenda do dinheiro sujo, né? Tem toda uma carga religiosa, inclusive. Também. De dinheiro, a pobreza é nobre. Sim. As pessoas têm uma dificuldade de entender o que é caridade, eu acho. Então a pobreza é nobre, dinheiro é sujo. Todo mundo que tem dinheiro ganhou de uma maneira ilícita. Já ouvi muito isso. Isso faz. Ou dinheiro, quem ganha dinheiro é o homem, não é a mulher. Muitas mulheres têm mais dificuldade. A gente tem um número de endividamento das mulheres é superior aos dos homens. Não sabia disso. Sim. Não sabia. É novo isso para mim. Mais ou menos assim, do número de endividados que a gente tem hoje, 51% são mulheres. Puxa. E, por incrível que pareça, a faixa que está mais forte, essa questão de endividamento hoje, é de 30 a 39 anos. Puxa. Que é o início de uma vida, né? Seja começando a sua vida profissional, a sua vida familiar, ou tendo filhos. Então, é o endividamento. O que eu acho que acontece aí? Não ter o planejamento, não ter parado para conversar. Então, qual a sugestão fará? Eu sei que você faz uma pergunta, eu dou 350 mil voltas e talvez eu não chegue... voltas perfeitas. Pois talvez eu estou fazendo alguns desvios, mas que são coisas que vêm aqui na minha... Que são super relevantes. Acho que vem na minha alma, tá? Que eu acho que são importantes de colocar. Sabe quando a gente deveria pensar em fazer um planejamento de vida? Quando? Antes de casar. Essa informação agora, para tudo. Para tudo, você que ainda não casou, uma informação relevante. Agora, né? Então, quem já passou dessa fase vai receber uma outra dica, mas essa foi formidável. Me fala, Cris. Então, o que eu falo? Eu adoro quando eu converso com jovens que estão prestes a casar ou acabaram de casar. Porque a gente se apaixona, então vamos casar. Só que você não para conversar, mais ou menos assim, para que lado você quer ir na vida? Nossa, essa pergunta é incrível. Para onde você vai? Porque às vezes ali naquele momento se descobre que um quer ir para o norte e outro quer ir para o sul. Completamente diferente. Vamos combinar que o casamento vai dar errado em algum momento. Sem Porque dúvida. tem uma hora que você não vai aguentar essa... Não chamaria de violência, mas esse não estar no seu caminho. Alguém vai ter que ceder, e se não ceder, ele vai naturalmente partir. Acaba ali, né? Então, e aí as pessoas casam sem pensar para que lado elas querem ir. Essa é a primeira coisa. A segundo momento, e aí vão levando a vida, né? Naquele, vamos viajar, vamos curtir, tá tudo lindo, maravilhoso. Daí vamos ter filhos. Que não necessariamente são coisas do seu próprio desejo, mas são coisas que a gente vive numa cultura onde, quando você casa, já te pergunta quando você vai ter filho. É verdade. Você tem planos. Protocolo, né? Vamos voltar para aquela pergunta. Você tem planos? Você parou para anotar seus valores? O que você quer da vida? Qual é a tua lista de sonhos? Onde você quer chegar? O que você quer ter e o que você quer ser? Quantas pessoas têm filhos sem, na verdade, querer? Isso é verdade. E aí você tem o filho. E aí você não fez planejamento. Aí vira o caos a família. Às vezes você não está preparado financeiramente para ter filhos. Às vezes um queria ter filho, o outro não queria ter filhos. E aí a gente começa a gerar uma série de problemas. E vem sempre o problema financeiro, está sempre ali. A mostra. Não tem jeito. Está ali no meio. Então, assim, a gente tem que voltar e falar o que eu quero da vida, para onde eu quero ir. Fazer a nossa lista de valores, né, e objetivos, de sonhos, todas elas. Seja deitando lá
na areia, como eu falo, deita lá e fala um monte de besteira. Você vai tirar as pérolas daí. Sim, sim. Daí vão surgir, você vai descobrir quem é você. A gente não é nem o nosso pai, nem a nossa mãe. A gente é um ser único, Sim. que tem vontade própria, mas por muito tempo a gente fica preso nas vontades dos nossos pais. Isso é verdade. E isso é extremamente importante de ser visto. Isso vai ajudar bastante no enriquecer. Ou seja, uma grande dica, né? Eu acho que aí, principalmente para quem não se casou, mas que está iniciando a sua vida, vamos dizer, financeira, se é que não foi ensinado em casa, e aí tá tudo bem, né? Os Sim. pais puderam dar, mas como a gente faz diferente? Sonhando. Sonhar não paga imposto, né? Sonhar é o combustível da vida. E aí, quando você sonha, você sabe para onde você está indo, o que você Sim. quer, né? Como você falou, desde ser um astronauta, desde ser o presidente, enfim, um seu engenheiro, um professor, uma enfermeira, não importa. Não importa. Não importa. É aí que começa os seus sonhos e o seu planejamento em paralelo, né? Sim, sim. E eu acho que é fundamental essa dica para quem tá começando, né? Só que a gente tem aí pessoas que já estão ao longo da vida já um pouco comprometidos ou muitas vezes vivendo um trabalho em que está insatisfeito, porque entendeu que trabalho era um castigo e trabalho não é um castigo, né? Trabalho honrar trabalho é fundamental porque ele te faz prosperar, e o que ele te traz é o valor daquilo que você sabe, das suas entregas, da sua competência, né? Se a gente olha dessa forma, muda tudo. Mas ainda temos pessoas que estão num cenário bem comprometidos, né, Cris? E pessoas jovens ainda. É sempre possível? Sempre. Então, assim, sempre é possível. Ufa. Sempre é possível. O que eu percebo ao longo desses 24 anos, conversando com pessoas, é que muitas pessoas têm medo de olhar porque acham que não vão conseguir. Ou tem medo de fato, olhar para o que eles fizeram até agora. Ou muitos acham que fizeram pouco. Tem alguns que acham que fizeram muito e não fizeram tanto assim. Você mas, sabe, enfim, Cris, olhar. que as pessoas têm mesmo, e eu tenho algumas pessoas em particular, que numa boa conversa eu falo, mas você já olhou assim, né? Precisa trazer o assunto, pôr na mesa. Não, eu acho que vai dar. Não, é porque... Não, eu vou fazer isso. Mas você já olhou... A pessoa às vezes se recusa a olhar para a questão, trazer luz e pôr na mesa. Então é mais comum do que a gente imagina, né? Muito, muito, muito. E por que essa resistência? Porque é chato, porque a gente não foi ensinado. E aí o que não foi ensinado, às vezes, agora eu vou ter que parar e olhar? Eu acho que a gente tem muitos medos. Sim. E existe o medo de olhar, talvez, e ter uma sensação de fracasso. Também. Olhar, porque assim, uma coisa é você imaginar. É como se, eu acho que a gente tem uma coisa, um detalhe que eu acho muito importante que eu quero colocar, que é a imaturidade. Nós somos eternamente crianças e nos comportamos como crianças em relação às coisas. Vou dar um exemplo eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar com esse exemplo, porque é muito comum, que é aquele negócio assim, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um sapato, não importa o que você vai comprar. Mas você nunca para ver se é o momento certo ou se é só um acesso de consumo alucinado que a gente tem. E eu quero agora. Então, eu me endivido para comprar alguma coisa. Isso é o padrão do Brasil. Eu me endivido para comprar uma viagem, eu me endivido para comprar um carro, eu me endivido para comprar uma casa, eu me endivido para comprar tudo. Né? Você chega, tanto é tão... real isso, que você entra em qualquer loja, até na farmácia, eles querem parcelar tudo. Parcelamento Sim, é a pior coisa que existe. Desculpa, esse é um dado importante. Por favor. Parcelamento é você gastar um dinheiro que você ainda nem ganhou. Eu estou comprometendo o meu dinheiro futuro. Será que estarei trabalhando daqui a 3, 4 meses? Se não tiver, vou ter um problema muito grande. Se eu estiver trabalhando e eu tenho esse padrão de parcelamento, todos os meus sonhos eu quero já, eu não consigo segurar, eu sou uma criança. Não, eu sou a criança. Eu quero, eu bato o pé no chão, ou eu me jogo no supermercado no chão, eu quero, ou eu mereço, e eu compro. E aí você acha que, tudo bem, eu mereço. Só que isso é um comportamento imaturo, infantil.
A todo momento a gente regride para a nossa criança, né? E esse comportamento que eu falo, além de você comprometer um dinheiro que você ainda não ganhou, existe um outro fato. Como as pessoas não têm controle sobre os gastos, eu já vou explicar como se faz esse controle, eu posso chegar daqui a 3 meses e descobrir que do 100% que eu ganho, eu já comprometi 90%. Então, eu teria que viver aquele mês a 10%. Ou seja, eu precisaria entender um passo antes, né? Dentro da grade do que eu ganho, o que eu posso e o que eu não posso. Tô certa? Seria esse o exercício. O que é surpreendente? Às vezes eu vou fazer a consultoria e eu chego assim para as pessoas. Então, vamos fazer como uma anamnese. Quanto você ganha? Se ele é um CLT, ele sabe. Caso ele não seja, que ele seja um autônomo, nossa, eu não tenho a menor ideia. Ou seja, nunca nem entrou em contato. Eu vivo no sonho, eu nem ponho o pé no chão. Não sei quanto eu ganho. E aí você pergunta, tá bom. E quanto você gasta? Também não sei. Então você fala, como é que você vai ter dinheiro ou cuidar do dinheiro? Se você nem olha, aquilo que eu te falei, medo, eu tenho medo. Eu não olho porque eu não quero ver. Eu não quero ver porque se eu não quero ver, eu não preciso controlar. E se eu também não quero ver, é como se em algum momento, por isso que eu te falei o negócio da infância, alguém vai vir me salvar. Alguém vai me salvar. Tem gente que fala, não, isso aí vai salvar. Dar certo lá na frente, Ou um tem milagre. gente que atribui à religião, tem gente que acha que meu pai vai ajudar, tem gente que ainda conta com o dinheiro do Ou pai. a loteria, né? Vou jogar na loteria. Porque eu escuto muito ainda, nossa, mas eu vou jogar, e se eu ganhar... Quer dizer, existe uma expectativa aqui em cima de uma coisa que... Que vem um dinheiro fácil que vai te salvar no momento que você precisar. Entendi. Gente, não existe. Ou, aliás, pode até ser que exista, mas não contem com isso. Faça a sua parte e se vier um milagre, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar maravilhoso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, como é que a gente controla, né, essa coisa? Qual o primeiro trabalho? Né? Se eu fosse fazer um passo a passo, de uma maneira simplificada, o que eu acho que é importante para você começar a pensar em cuidar do seu dinheiro? Como você me fez aquela pergunta, é cedo, é tarde, com 20, com 30, com 40, com 50? A todo momento é possível, como eu te disse, mas o importante é que você vai ter que fazer os exercícios básicos. Primeiro, sua lista de valores. Até para saber se você está andando na tua vida ou na vida de alguém que não é a sua. Também. Realizo o sonho do meu amigo para ir para Estados Unidos, mas, na verdade, eu queria ir para o Chile. Você já foi para o Chile? Não, eu nunca fui. Porque eu não paro para construir a minha viagem para o Chile, para planejar esta viagem. Eu vou fazendo a viagem dos outros, eu não paro para pensar. Eu vou levando a vida na barriga, empurrando com a barriga, nas coxas. Aí a gente tem vários termos para exemplificar. Então, a primeira coisa é você fazer um trabalho de valores. Quais são os seus valores? Eu acho que, dentre esse trabalho de valores, eu acho que você vai acessar essa questão do dinheiro se você tem alguma coisa que te breca, sabe? Puxa, meu pai falava que dinheiro não era para mulher. Você tinha que ganhar dinheiro, você tinha que casar e aí teu marido te sustenta. A gente ainda vive uma sociedade que pensa dessa maneira. Ou, dinheiro é muito sujo. Você tem que ser... Dinheiro não é para você. Então, primeiro você precisa buscar se existe alguma crença que está limitando você para enriquecer. Depois disso, valores e sonhos, né, aquilo que você já mencionou, eu vou ter que botar a mão na massa. O que é botar a mão na massa? Meu Deus. Botar a mão na massa. É quase para fazer o bolo. Quer comer bolo e não quer fazer, não tem como. Não tem milagre. Exatamente. O que você tem que fazer? Primeiro você vai montar uma planilha. Tem N planilhas, tem planilhas prontas, você pode fazer sua própria planilha. Se vocês quiserem, eu posso mandar uma planilha. Enfim, contribuo aqui com a... Até acho que já mandei para você. Você vai pôr primeiro, quando você ganha de dinheiro. Quais são as minhas entradas? Meu salário, ou eu tenho uma alocação, aluguéis, ou eu recebo uma outra renda qualquer. Todas as vendo rendas... um cosmético aqui na lateral, Sim. Vendo um imóvel de vez em quando, não importa. Quais são as suas entradas? Todas as entradas de dinheiro estão ali em cima na sua planilha. Depois, abaixo, você vai colocar os seus gastos. Né? Então, não tem como você guardar dinheiro e enriquecer se você não sabe nem quanto você ganha, nem quanto você gasta. Então, regra básica. Regra básica. Já sei quanto eu ganho.
Aí eu vou começar a colocar todos os meus gastos. Mas esses gastos, eu recomendo que a gente divida em três setores, vamos colocar assim. O primeiro deles são todos os gastos fixos. Gastos fixos não é a conta de luz nem de água, são os gastos que não mudam durante um ano. Então, é o seu condomínio, os impostos, IPTU, IPVA... Aluguel, eventualmente. Aluguel. Prestação da casa. Sim, prestação da casa, o clube, academia, essas coisas que têm um preço São fixo. fixas, né? Não variam. Depois a gente vai para o segundo setor, que são as variáveis, os gastos variáveis. Aí vai entrar a luz, vai entrar a internet, vai entrar o supermercado, vai entrar gás, todas essas contas, o celular, né? Gastos, Que tem variáveiszinzinhas ali, que você né? vai De gastar, consumo. exatamente, gasto mais luz, menos luz, gasto mais no supermercado ou não. E onde eu vou pôr minha diversão? É o último, por isso está lá embaixo. Ele é tão importante quanto, Imaginei. porém, até porque a gente está na vida para se divertir, não é só para levar uma vida rígida, né? Sim. Mas você, de acordo com aquela listinha de sonhos que você fez, onde você consegue determinar quanto custa os sonhos, quando você gostaria de fazer os sonhos, né? Realizar tudo aquilo, é que você vai começar a trabalhar com o seu dinheiro. Então, se eu ganho sei lá, 10 mil de dinheiro, por qualquer número, tá? Hipotético aqui, um totalmente número hipotético. para partida. Ganho 10 mil. E aí eu vejo todas essas relações, meus fixos, meus variáveis e os meus excepcionais, né? E eu vejo que, nossa, eu estou gastando 7 mil. Chutei tudo, tá, pessoal? Chutei tudo. Bom, então eu tenho 3 mil sobrando. E aí? E o que acontece? O que acontece? Eu Vou gastar gasto. os 3 mil! Uhul! Pois é. Quando você faz a sua planilha mensalmente, você não precisa fazer a vida inteira, mas só para você ter uma noção. E se você percebe que existe essa recorrência de 3 mil, opa, então eu sei que eu tenho possibilidade de poupar 3 mil. Então eu receber todos os meus dinheiros, ou dependendo de como você recebe, primeira coisa que eu vou fazer não é pagar nada. Não? Não, é pagar você mesmo. Como é que você paga você mesmo? Você pega esses 3 mil, que são para você ficar rica, e você já coloca numa conta longe, numa poupança. Simplesmente longe, ele é como se ele fosse inacessível. Entendi. Ele pertence a você, Fara, mas não agora. Daqui a 20 anos, talvez, ou daqui a 5 anos, depende de quando você fez os seus sonhos e como você vai montar todo esse quebra-cabeças. Então, assim, eu já sei que eu guardo 3 mil. Quando você fala, não, é o seguinte, se sobrar, eu guardo. Sabe quando vai sobrar, gente? Nunca. Nunca. Se você não colocar isso como um caixa extra que você tem que fazer obrigatoriamente, guardar mensalmente, não vai acontecer naturalmente. Não, muito difícil. O que é importante, muito importante, dentre a construção da riqueza, existe um pilar que é imprescindível, é o mais saudável. Você sabe, porque a gente já conversou sobre isso, que é o pilar da reserva técnica. O que é reserva técnica ou reserva emergencial? Você deve ter... Antigamente eu falava de 6 meses a 1 ano. Hoje eu falo impreterivelmente 1 ano de reserva emergencial. Tá. O que é reserva emergencial? Se eu sei quanto eu gasto, né? Eu tenho que saber quanto eu gasto, eu tenho que multiplicar aquele gasto por 12, aquilo é minha reserva emergencial. Significa o quê? Se eu perder meu emprego, se acontecer uma pandemia, como aconteceu e a gente viveu isso, sabe muito bem o que é não ter trabalho, não ter renda. O que significa? Eu tenho como sobreviver durante 12 meses. 12 meses. Perfeito. Eu acho que as pessoas nunca nem ouviram falar de reserva técnica, né, de uma reserva financeira, assim. A maior parte das pessoas que eu conheço do meu universo, porque as pessoas estão focadas mesmo, não olhar para essa questão, né? E tem uma importância, é o que você falou, uma emergência médica, um desemprego, uma situação por um período, né, que nada é eterno na vida, mas que num período você vai precisar até ter um plano B, até reagir, até resolver, mas você precisa, né? Porque as contas não esperam. Não. E a gente não olha para isso. Então, fica a dica as pessoas aqui. adoram viver no risco. Porque eu falo, quando você vive sem nada de dinheiro, só com o que você ganha, é quase uma roleta russa. Você viu quantas pessoas tiveram problemas seríssimos
por conta de não ter uma reserva emergencial no momento. E a gente viveu isso. Você viu que foi. E pegou todo mundo, não tirou ninguém. Ninguém escapou disso, dessa questão da reserva emergencial. E aí a gente vai associar tantas coisas, a gente associa a não ter uma reserva emergencial. Eu acho que todo mundo sabe, inclusive eu, porque eu falo que quando a gente passa pelas coisas, a gente fica muito mais fortalecido. Quando você... Isso é verdade. O que é estresse? O que é isso tudo? É você não ter dinheiro para pagar a conta. É você chegar, hoje é dia 10, eu tenho que pagar a conta. Eu tenho dinheiro? Não, eu não tenho. Qual é o estado que você fica nessa condição? Você trabalha direito? Não. Você não trabalha direito porque aquilo invade a tua cabeça. Sim, o tempo inteiro. Você trata bem teu filho, tua esposa, teus amigos? Não, você trata todo mundo mal. Você se sente como? Você se sente mal. Então, assim, não ter dinheiro e não enxergar a saída faz com que você fique doente. Sim. Então, por isso que eu falo, a reserva emergencial, eu falo que qualquer pessoa que me escuta aqui, que já conversou comigo, vai lembrar da frase. Eu falo, nunca, jamais, na sua vida, fique sem reserva emergencial. Ainda falo, nunca, jamais, na sua vida, fique sem reserva emergencial. Perfeito. É para salvar e você... Eu não quero assombrar ninguém, mas... Não, a ideia esse não é conceito. essa. É o conceito de que você nunca se abandone. Porque quando você não cuida disso, é um abandono. Sim, sim. Porque você fica à deriva. O que acontecer, eu vou para onde levar. Você não perde o controle. É muito ruim. Eu acho que assim, não é uma questão de assustar ninguém, não. Eu acho que é trazer luz para alguns assuntos que a gente não gosta de falar no dia a dia. Alguns assuntos que a gente deixa ali, como você falou, que culturalmente a gente não é ensinado a falar. A gente não senta para discutir com os filhos, né? Compartilhar, às vezes, até um momento difícil, isso também ensina para um filho, dizer, olha, estamos num momento agora crítico, vamos fazer uma contenção aqui e ali, por esse motivo, lá na frente. Perfeito. Ou seja, nós não trazemos luz para esse assunto. Então, a ideia não é assustar ninguém, a ideia é trazer ampliação de consciência, entender que é possível. E eu acho que também desmistificar. Quando a gente fala de riqueza, a gente fala numa coisa suja, e não é isso. Aqui ninguém está falando em ser milionário, mas é minimamente ter uma vida que te atenda, inclusive na velhice, com qualidade, com bem-estar, né, com independência, onde você não vá ter que depender de filhos, eventualmente, para te ajudar, né? Eu acho que é um exercício. E eu acho também que tem um mito, Cris, entre outros aqui, é uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Eu conheci ao longo da minha vida inteira uma única pessoa, um amigo querido, ele vai saber que eu estou falando dele, que eu amo de paixão, que ele conseguiu juntar dinheiro para comprar um apartamento à vista, né? Dedicado, muito disciplinado, sabe, muito disciplinado. O mundo pode cair, mas a disciplina não muda ali. Disciplina é matéria de escola. E isso para a vida, né? Mas a maior parte das pessoas sempre entram num financiamento imobiliário. E aí, eu vou falar porque eu fiz isso quando eu tinha 24 anos. Eu era muito menina e tinha um sonho de ter uma casa, então não tinha meios. Eu lembro que o meu tio falou, menina, você é maluca? Por que você fez isso? Não, é maravilhoso. Assim, é maravilhoso fazer isso. Isso foi aos 24 anos, gente. Foi maravilhoso. Foi meu primeiro imóvel, né? Mas, assim, é um caminho ainda para quem consegue, dentro deste planejamento, ou seja, estava na minha lista de sonhos, eu só transferi um aluguel para um financiamento, porque eu pagava aluguel, falei, então eu pago uma parcela, mas ainda... É um pecado ainda, ou, óbvio, né? Se alguém tem dinheiro para juntar, que o faça, e disciplina para fazer isso por, sei lá, quantos anos para comprar um apartamento à vista. Mas tá certo? Tá errado? Não, eu tenho até um exemplo que eu gosto muito, e que você até perguntou para mim já num outro momento, sobre se teve algum exemplo de educação financeira que tenha tido um resultado interessante para ser compartilhado. E, claro, são muitas histórias de vida que eu já escutei. O meu trabalho é uma conversa muito profunda com as pessoas, é um coaching, basicamente. E foi durante as minhas palestras, foi em 2012, 2011, que eu comecei a dar palestra de educação financeira numa ONG que chama CEO do Futuro, sei fazer propagandas, mas que ajuda jovens de baixa renda
preparando esses jovens para entrar no mercado de trabalho. E uma das palestras era a educação financeira. A primeira vez que eu dei a palestra, uma das organizadoras que ficou ali me acompanhando e tudo mais, ela sentou ali, assistiu a palestra inteira e tudo mais. Tudo bem, foi ótimo, uma querida. Estou sempre, vez ou outra, eu converso com ela. E qual foi a minha surpresa? Que acho que foi no semestre seguinte, porque eu dava 2 palestras por ano, ou no ano seguinte, eu comecei a fazer a palestra. Ela estava ali, ela virou, levantou a mão e falou: eu posso fazer um depoimento? Eu não tinha noção do que ela ia falar. Aí ela virou e falou assim: eu escutei a palestra da Cristiane, a última, o ano passado, fez toda a diferença na minha vida. Que incrível. Eu comprei meu apartamento. Ela não tinha 30 anos, que nem você, né? Como você mencionou que você comprou. Ela não tinha 30 anos. Ela ganhava R$ 2.500 por mês. E ela comprou um apartamento. Gente, eu fiquei em choque. Porque, às vezes, por mais que a gente fala, a gente não consegue imaginar, né? Porque precisa ter coragem para você fazer isso. Coragem. Você tem que ser ousado, porque a gente é educado a ser mais assim, não vai dar certo. Não posso. Né? Então, ela fez isso, comprou um imóvel, ela falou, não, continuei, eu estava ali morando na casa do meu pai, todo o dinheiro, eu não saía mais, eu peguei e comecei a pagar o imóvel. Eu vou te falar que eu acho que hoje ela, junto com o namorado, antigamente, hoje atual marido, eles devem ter 3 ou 4 imóveis. Eu conheço gente que passa a vida inteira e não consegue ter nenhum imóvel. E ganha muito mais do que esses R$ 2.500. É ter disciplina, é ter determinação, é ter visão de futuro, é aprender, né? Porque eu falo, educação financeira não é aonde você vai investir, é você entender aonde você quer chegar e aonde você está para chegar ali. É isso. É muito simples enriquecer. Né? Eu falo, qual que é a receita? Eu posso parar ali no ponto de ônibus e falar, você quer enriquecer? Guarda pelo menos 10% do que você ganha. Pelo menos 10%. Desde o primeiro dinheiro que entra na sua carteira. Qual é o primeiro dinheiro que deveria entrar na nossa carteira e ser considerado? Os nossos 10%. Desde a sua mesada. Então, qual a importância da mesada regrada? Aí nós vamos falar das crianças, que é aquilo que você me perguntou de educação financeira, que tristemente não existe nas escolas como deveria. Como eu educo uma criança a se relacionar com o dinheiro? Desde a infância. Eu dou a mesada, né? Eu falo que ela tem que, daquela mesada, eu faço um acordo com ela, olha, essa tua mesada é para o lanche da escola, é para o brinquedo. Eu determino o que ela vai comprar com aquela mesada. Eu não vou ter pena do meu filho, eu não vou dar mais um pouquinho, eu não vou pagar nada por fora, porque senão eu estou fazendo o quê? Sempre vai ter um milagre acontecendo e me salvando, não é isso? E enfraquecendo, né? Exatamente. E aí, filho, vamos combinar que dessa mesada a gente vai tirar um tanto, né, 10%, para você guardar, para comprar aquele brinquedo especial que você quer. Então, assim, ali tem 1000 maneiras de você ensinar uma criança, tá? Mas, assim, a grosso modo é dessa maneira. E assim a gente vai. Quanto você vai tirar do seu salário para você mesmo poder gastar? E eu resumiria em uma palavra o envelhecer com dignidade. Perfeito. Como é que você pode trabalhar uma vida inteira, ter tudo, viajar para lá, para cá, comer, ter carros, ter tudo, e aí você chega lá na frente, como você não planejou nada, porque você achou que ia acontecer um milagre, e você envelheceu, e o tempo passa, e você descobre que você não tem nada. E aí você tem que se sentir. Você já viu alguém que pede dinheiro, está de cabeça erguida? Normalmente não. Não. Você já imaginou você ter que pedir dinheiro para o seu filho? Ou para qualquer outra pessoa? Ou para um parente? Primeiro que você vai viver de esmola, porque eles só vão poder te dar o que sobra para eles. Então você já vai viver de sobra. Isso não é digno para ninguém. E se você for pensar, quando você tem vários pensamentos que vêm em cima disso, né? A partir do momento que você faz o seu filho pagar a sua conta porque você não teve controle, disciplina, né? E aí você vai se arrepender porque ou disciplina ou arrependimento. Então você vai ter que pedir dinheiro. Pelo que você está fazendo? Você está causando uma nova geração pobre lá na frente. Se eu uso o dinheiro do meu filho para sobreviver,
eu impossibilito que ele poupe o dinheiro dele. Então, eu sempre falo isso nas palestras, eu sempre falo isso para os jovens, ou para os jovens que não saem de casa eternamente e ficam lá, minha mãe paga tudo, meu pai paga tudo. Falo, você está consumindo a aposentadoria dos seus pais, Sim. você vai ter que sustentá-los. Eu já tirei gente de casa que morava com o pai com essa fala. Jura? Me ligar 10 dias depois, Cris, estou te ligando para falar que eu aluguei um apartamento, estou morando sozinho. Olha que incrível. Porque ele falava, eu moro lá, roupa lavada. Eu falei, que delícia, né? Óbvio. Roupa lavada, comida, chega em casa. E aí, quanto você está guardando? Ele falou, nada, eu gasto pra caramba. Eu falei, opa. Quer dizer, olha o tamanho do Eu falei, erro, guarda né? porque você vai ter que pagar seus pais. Não, e assim, eu São esses... gasto do meu pai, porque quando você não paga nenhuma conta na casa dos seus Você pais, tá estou achando gastando que você é dele. esperto, né? Não, você está achando que você está gastando deles. É o que você falou, Sim. está gastando uma aposentadoria. É. E ainda nem está guardando o seu, né? Ah, pois é. Quer dizer, até poderia ter uma oportunidade nesse momento de juntar De fazer que dinheiro. nem essa menina que eu mencionei, que falou, tudo bem, Exato. tô morando aqui com meu pai e tô Mas tô comprando um juntando, imóvel. né? Para poder deixar meus pais numa velhice tranquila, onde eu não venha tirar o que é deles, né? Ou seja, Exatamente. próspero até Exatamente. esse comportamento, né? E Cris, Muitas coisas... né? muitos assuntos aqui, né? E eu acho que é bom falar disso para desmistificar, porque as pessoas falam assim, mas você pensa em dinheiro, para que enriquecer? A vida é hoje. Já escutei muito essa expressão no sentido, para que guardar dinheiro? Guardar dinheiro é importante porque a vida é hoje, mas ela também, se você for abençoada, ela pode ser amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, dali longos anos à frente. É. Não, eu digo o seguinte, realmente, o que é ter um planejamento? Primeiro, que só existe uma coisa, tá, gente? Só existe o presente, não existe futuro. Não. A gente vive hoje. Pode ser que amanhã a gente não esteja aqui, né? Sim. Graças a Deus a gente não sabe a data, mas a gente tem data de validade. A única certeza, inclusive, que nós temos, né? Não, nós temos duas certezas. é? Uma é a morte e a segunda Verdade. são os impostos. A verdade, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Mas essa questão do presente e do futuro, eu escuto várias pessoas, não, nem vou pensar no futuro, vou viver meu presente. Não, você vai viver o presente. Quando você tem um controle dos seus gastos, dos seus ganhos e tudo mais, fica muito tranquilo, porque a gente fala que a gente vai gastar 70%, 80% do nosso dinheiro no presente. E só 20% é suficiente ao longo do tempo, porque a gente vai falar de juros compostos, que é o que faz o dinheiro crescer no tempo. O maior milagre que existe chama-se tempo. Uhum. Né? E juros compostos. É ali que o seu dinheiro vai crescer absurdamente. Quanto maior o tempo, mais fácil isso fica. Mas eu vou pegar 20%, vou pegar só 20% das minhas moedinhas e vou guardar para o futuro. Os outros 80% é para viver o que existe hoje, que é fato, presente. Só que tem um detalhe. Um dia o futuro vira presente. É verdade. E isso aí, ninguém pensa. Então, e aí para este futuro, que um dia chega, pode ser que você chegue lá e não tenha nada. Sim. E não necessariamente, o que acontece? A gente conta que a gente está capacitado para trabalhar ad eterno. Verdade. E não é. Independente, a gente fala, tá bom, em que momento você quer se aposentar? Não vou me aposentar. Eu falei, não é se aposentar. Então, tem um outro conceito que eu acho muito legal. Não pense em aposentadoria, porque eu acho que hoje, no mundo, ninguém para em pensar, até porque a gente entende que essa energia de movimento é que faz a longevidade. Além de cuidar da saúde e tudo mais. Mas parar de viver com a renda do trabalho e começar a viver com a renda do dinheiro. Então, se eu guardo 20% ao longo da minha vida, tem um momento que este dinheiro guardado paga o custo de vida. Isso significa o quê? Eu preciso continuar trabalhando? Não. Até se você é uma pessoa que decidiu passar a vida inteira trabalhando numa coisa que não gosta, que não te dá prazer, vai ser o momento de você se livrar dele. Um momento oportuno, de né? se livrar do trabalho. Porque se você fez, e é perfeitamente compreensível, muitas pessoas no universo passaram uma vida inteira fazendo coisas que não gostavam, mas fizeram por longa data. Mas faz sentido o que você falou. Ter essa independência financeira vai te dar a possibilidade de sonhar. Não estou falando de arriscar, estou falando de sonhar. Como eu dou passos aqui, se eu tenho dinheiro, né, que está me pagando, me mantendo a minha vida, eu posso usar. É liberdade. Isso é liberdade financeira. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso continuar trabalhando, mas como eu já gerei dinheiro suficiente para pagar minha vida eterna, tá? Porque eu estou falando de uma renda vitalícia,
eu posso até doar meu trabalho, o dinheiro do meu trabalho para inúmeras pessoas que precisam, né? É uma forma de você fazer caridade que é muito importante, né? O dinheiro a gente tem que dividir também em doar, né? A gente doa o Isso é nosso uma parte tempo, importante. doa trabalho, doa dinheiro. A gente tem que ajudar as pessoas, porque nem todo mundo veio com as mesmas condições, né? Isso eu acho super importante Mesmas falar. possibilidades. Que dentro dessa educação financeira cabe um espaço, sim, para doar. Isso é natural quando você se torna mais próspero, né? Você tem um prazer enorme de ajudar. Um prazer enorme de ajudar. E entender que pode ser bom para outra pessoa, né? Num dado momento, um apoio naquele sentido, né? Ô, Cris, eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Eu sei que eu estou, né? O assunto aqui vai longe. Vai muito longe. E eu tenho tantas coisas para falar. Muitas. Eu acho assim, não tem certo, não tem errado, né? Mas eu vejo uma geração que fala assim, que culturalmente, aquilo que a gente falou no começo, eu ainda tenho alguma dificuldade, mas essa geração hoje, ela não quer mais comprar um imóvel, não quer mais ter coisas, não quer estar presa, mas que o dinheiro dá essa liberdade. Seria esse o caminho da liberdade, que essa juventude já nasceu um pouco quebrado nesse conceito de crença limitante ou não? Ou é um estilo? Como você define isso? Meu sentimento em relação a isso, primeiro é que eu acho que existe uma rebeldia dos jovens, né, dos nossos filhos, talvez, pelo fato de a gente ter trilhado um caminho mais rígido, mais cheio de coisas, e eles... com muito trabalho, inclusive. Muito trabalho, né? Foi uma geração que se apegou muito ao trabalho, e ter. E ele fala, eu não quero nada disso, porque isso fez com que meus pais não vivessem, isso tirou os meus pais da convivência, né? Quantas mães, eu digo até mais mães do que pais, porque pais culturalmente era uma coisa mais natural, a mãe ficava em casa e o pai ia trabalhar. O que aconteceu é que hoje o pai e a mãe saem para trabalhar e a criança fica muito à deriva, às vezes. E eu acho que uma geração fala, eu não quero isso. Eu prefiro ter outro estilo de vida. Eu não vou trabalhar pelo dinheiro, eu não quero ter nada. É como se eu não quisesse ter nada. Apesar de ter vivido com todo o luxo que a gente proporcionou. Mas, no fundo, eles não querem se apegar realmente às coisas. Eu acho que eles se desprenderam um pouco, por um lado, graças a Deus. Mas eu vejo um lado positivo. Tudo na vida tem um lado positivo. Tem os dois, na verdade, né? O que eu acho nessa questão aí isso aí, a minha compreensão, é que tudo bem, tem muitas pessoas que vivem de aluguel e não imobilizam capital, que é uma coisa interessante, né? Em contrapartida, eu tenho milhões de pessoas que eu conheço, inclusive clientes, que têm um volume imobilizado muito superior ao líquido, que também não é uma coisa saudável. Porque aquilo também te custa muito, né? Não, tem um detalhe, que as pessoas não param para pensar. Tem horror da bolsa, mas gente, vou investir na bolsa, pelo amor de Deus, é muito risco. Não. Imóveis também é tão arriscado quanto investir na bolsa. É mesmo, Cris? Fala ilíquido. Mais. Ilíquido. Preciso do dinheiro, está tudo imobilizado, preciso de dinheiro. Não tenho liquidez. Não tenho liquidez. Ele desvaloriza? Desvaloriza. Se você comprar num lugar e não está atento da movimentação do mercado imobiliário, ele perde valor, ele se deprecia. Se você não aluga, ele é um custo. Né? E mesmo se você aluga, você tem toda a manutenção que é feita por você, isso é custo, você tem que colocar ali na sua planilha. Né? Não olhar só quanto entra de renda. Então, imobilizar demais te causa uma iliquidez, né? E essa liquidez pode te gerar um problema. Preciso de dinheiro. Você tem? Não, não tem. Você está preso, né? Preso. O que eu vejo, principalmente na juventude, eles querem estar presa a um lugar, a um imóvel, eles querem mais essa liberdade. Eles querem a liberdade de estar no mundo. Eu estou falando de juventude, mas eu estou vendo pessoas aí numa faixa de 40 e poucos, que também ainda está com essa cabeça mesmo. Então, mas aí a gente vai voltar para aquela palavrinha antiga lá, que é a história da disciplina. Um jovem, ou qualquer pessoa, que fala, não, eu não vou ter mais imóvel, vou viver de aluguel, nada de errado. Estou desprendido, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali. Tá ok. Desde que você tenha aquela... Você tem que ter duas coisas, né? Você vai ter que ter aquela reserva emergencial muito solidificada. Aí vamos pensar como nos Estados Unidos, você vai ter 3, 4 anos de reserva emergencial, porque aqui
Ninguém tem nem um mês. Né? Que dirá? Às vezes eu vou conversar, eu percebo aquela dificuldade e falo, olha, pelo menos 3, 6 meses, vamos construir 3 meses, depois aumenta para 6, depois para 1 ano. Progressivo, ok. Mas agora eu já estou mais violenta, eu já falei 1 ano, porque a gente passou pela pandemia e todo mundo sentiu na carne o que foi. Mas tem que ter muita disciplina. Por quê? Porque o dinheiro está ali. Você está vendo aquele monte de dinheiro ali e você morando de aluguel. Você precisa tomar cuidado para você não pegar esse dinheiro, investir em alguma coisa que seja um furo na água, né? Você pode fazer um mau investimento. Ah, não, eu vou gastar nisso, naquilo e tudo bem. E você não considera todas as situações emergenciais que podem acontecer, seja perder um emprego ou qualquer outra dificuldade, ou até uma doença. Tem vezes que você tem que se afastar do trabalho. Então, ter muita disciplina. Você tem que ter muita disciplina e ter muito cálculo, né? No sentido assim, esse volume de dinheiro proporciona quanto de renda para mim? E quando a gente pensa em renda, a renda não é um valor fixo no seguinte sentido, eu não posso chegar e falar, tudo bem, eu posso ter 5 mil de renda que está ótimo. Não, você tem sempre que considerar a inflação, porque o teu poder de compra é que importa. Então, qual é o poder de compra que você tem que ter ao longo do tempo? E se eu tenho uma inflação, meu poder cai. Então assim, eu sempre quando vou pensar, eu tenho que pensar qual é o valor que eu quero de renda, independente da inflação. Então, é o valor real. Quanto é? É o IPCA mais alguma coisa, para eu ter uma renda crescente futura. Senão, tem uma hora que os meus 2 mil não vão comprar o que os meus 2 mil compram hoje. Ou qualquer volume de dinheiro que a gente fale. Então, quando você deixa o seu dinheiro guardado no banco ou investido e vive do seu trabalho e aluguel, você tem que estar muito atento com aquele volume de dinheiro, para ele não começar a perder valor. E você, de repente, tinha lá um apartamento de 1.000 metros e agora você tem uma kitnet. Sim. E aí você não tem como resolver o assunto. Como virar isso, como fazer isso Mas tem uma coisa que eu queria falar também que eu acho super importante sobre essa Por questão da favor. residência. É interessante essa coisa, não, vou viver de renda. Mas eu não posso fugir da minha realidade, né? Que eu não sou a jovem de 20 anos hoje, nem de 30. Existe um estudo que demonstra a segurança que existe quando você tem a sua casa própria. Qual é o grande receio quando você envelhece? Porque a gente tem que lembrar disso. Quando é jovem, tudo muito simples. E vai chegar, se Deus permitir, né? Lá na frente, quando você estiver numa idade avançada, seus 70 anos de idade, enfim, que talvez você tenha parado de trabalhar ou não, depende da tua profissão, dos seus anseios, ou do que o quanto o mercado te quer, né? Você tem que sentir uma segurança. Talvez isso seja uma coisa mais feminina do que masculina. Então, as mulheres se sentem mais seguras, né? Porque às vezes eu vou conversar com casais e o cara quer investir dinheiro. Não, vamos viver de aluguel. E a mulher está desesperada, porque a mulher é muito mais conservadora nesse sentido. Ela tem receio de faltar o teto, sabe? Faltar meu teto. Sim. Até porque a mulher, ela tá mais suscetível a N, quando a gente olha no ser humano mulher, N tipo de violência que um homem lidaria diferente, né? Então, até justifica. Ela gosta de ter a casa dela. Se sente, podem me tirar tudo, mas a minha casa ninguém me tira. Não, e aí, essa sensação é aflitiva. Que uma pessoa de 70 anos, tudo bem que tenha lá o seu patrimônio, sua liquidez, seu dinheiro investido, que está te pagando uma vida aos 70 anos, mas no momento que ele quiser reverter, ele também pode, né? Mas tem mesmo essa questão de querer uma certa segurança, né? Eu entendo o jovem que quer ser livre. Agora eu vou morar lá em Florianópolis. Não, agora eu vou morar em São Paulo. Deus me livre, eu tenho 2 filhos, não estão aqui, né? Já foram para outros, né? Um está em Portugal, enfim, cada um foi morar num lugar. E volta para cá, é ótimo. Realmente, nesse sentido, é maravilhoso. Mas, com o passar do tempo, envelhecer, você tem já a necessidade de ter um espaço seu. Né? Faz sentido. Então, é gostoso. Eu falei, nem que você tenha uma kitnet em qualquer lugar. Escolhe um lugar, um ponto. Mas tem ali, que ter o seu ponto. Que você pode morar ali. Enquanto você não estiver morando, você faz um Airbnb e tem uma renda em cima daquele seu imóvel e te possibilita ir para outros lugares. Mas ficar também só flutuando aí, não sei não. Não vai muito longe, né? Faz sentido. É isso. Cris, muito interessante os assuntos. A ideia era essa mesmo, mostrar para as pessoas que tem possibilidade sim. Eu acho que a gente vive uma realidade cruel do nosso país, onde a gente sabe que a concentração de riqueza está em 1% da população. E a gente precisa também trazer luz, não dá para ser aqui hipócrita. A gente sabe que tem pessoas que
a gente tem endividamento de 83, quase 83% Sim. da população, por conta de falta de emprego, por conta de mão de obra qualificada, endividamento por conta de juros muito altos. É uma outra realidade e a gente não pode negar, dizer que ó, o mundo é perfeito, amanhã eu vou... Não é isso. Mas a ideia aqui é dizer sim, é possível ter uma disciplina que me leve a guardar dinheiro, a guardar alguma reserva ou minimamente realizar os meus sonhos. E não importa. Sonho Não é importa. pessoal, é de cada um. Você tem que realizar o seu Você sonho. lembra aquela fala que eu fiz, que a gente tem que guardar, é quase uma aula de religião, o dízimo, desde a mesada? Qualquer pessoa, porque se você guardar de 10 a 20% do que você ganha ao longo da sua vida, não importa se você é o catador de lixo ou se você é o CEO da empresa, lá A disciplina serve para qualquer um. esse dízimo vai fazer com que você mantenha o seu padrão de vida. Eu vou falar... eu falo coisas que eu já falei muito para clientes. Eu tenho clientes que ganhavam, sei lá, pessoas, não clientes, mas pessoas em geral, que ganhavam 6 mil reais por mês e poupavam lá R$ 1.000 que seja. Não importa muito a relação, mas eles poupavam alguma coisa. E eu conheço pessoas que ganhavam 100 mil reais e não guardavam nada. Sabe quem vai ser rico lá na frente? Esse que ganhava 6 mil reais. Sim. Ele vai ser rico. O de 100 não vai ser. Por quê? Simplesmente porque ele não fez absolutamente nada ao longo do tempo, em detrimento do outro, que, mesmo ganhando pouco, guardou. Eu tive uma outra situação também marcante, e eu vou compartilhar. Por favor. Que nem a história da minha querida que comprou um imóvel antes dos 30 anos. Eu não tive a coragem dela. E foi engraçado, eu fui dar palestra uma vez numa imobiliária, para um grupo de pessoas, e uma das pessoas que estavam na plateia virou para mim: mas é impossível guardar dinheiro. Eu falo, não. E eu falo que o universo sempre traz as informações para a gente. E no dia anterior eu tinha assistido um programa da Globo, que eu não lembro o nome, porque eu não assisto mais muito televisão, mas Globo Repórter. E estava contando a história de uma moça, de uma mulher, e ela e o irmão dela também. Ela foi a vida inteira faxineira. A gente sabe quanto ganha uma faxineira aqui no Brasil. E ela estava lá com 60 e poucos anos dela, 65 eu acredito, sentada na praia. Aquela cena que até as pessoas usam para falar de previdência, que é o guarda-sol, né? Sim. E a cadeirinha na praia. Ela estava exatamente ali. Ela e o irmão dela, durante a vida toda, foram juntando dinheiro e ela comprou um apartamento de frente para o mar. E ela morava na praia. Ela se aposentou na praia e pagou a faculdade dos filhos. Como é que ela fez isso sendo uma faxineira? Ela abriu mão de uma série de coisas, eu tenho certeza disso, porque não existe outra maneira de fazer isso. Ela guardou dinheiro, o dízimo dela, e fez. Ou seja, eu vi esse caso, e ele é um caso prático, né? Assim, a história da mulher. E que fica claro, né? É que se você não consegue fazer gestão de 6, você não vai conseguir fazer gestão de 100. Se você não sabe administrar 6, você não vai saber administrar. Ao contrário, quanto mais você ganha, se você não tem disciplina, você mais vai gastar. Não, porque agora eu ganho 50, então eu já quero um carro que custa 300. E aí não vai. Não, e você acha que é eterno. Você fala, eternamente eu vou ter 100. Não, exato, pode ser que não. Exato. Ou seja, é possível para todo mundo. É todo isso que mundo, não existe o impossível nesse sentido. A única coisa é a seguinte, você tem que fazer esses exercícios que eu mencionei, você tem que olhar. Olha, não tenha medo de olhar. Porque às vezes eu fui conversar com algumas pessoas que eu falei, vamos olhar, a pessoa fica, mas eu tenho certeza que está... Calma. E às vezes eu volto com uma boa notícia. Eu falo, olha só, você está muito melhor do que você imaginava. Agora, vamos ajustar... Às vezes a pessoa não tem nem noção não de tem noção, só corrigir um desvio. Vamos olhar agora o quanto, né? Agora, para onde você quer chegar, em quanto tempo, e o que a gente tem que fazer para você chegar ali. Uhum. Então, não todo mundo pode fazer. Todo mundo só que tem que parar e olhar. Não tem solução mágica, não tem um produto, não tem nada. Tem o olhar, né? O seu olhar para a sua vida.
Eu acho que não tem um milagre, né? O que tem é você ampliar a consciência. Sim. Antes de mais nada, primeiro passo. É possível? É. Desmistificar tudo que é crença limitante. Desejar, sonhar e fazer o planejamento, né? Ou seja, querer é a parte mais importante. Sim. Porque se não quer, não vai a lugar nenhum. Não tem como, né? Tem vamos falar uma fala linda? Por favor. Muitas das vezes, quando você conversa com as pessoas, eu falo, o que você quer da vida? Eu quero ter 1 milhão, ou 2 milhões, enfim. 1 milhão, então, parece que é a palavra mágica. Dinheiro, ele não pode ser um objetivo. O dinheiro é um realizador de sonhos. Ele é um veículo, ele é um meio. Porque se você fala, eu quero ter 1 milhão, aí você vai lá, tem 1 milhão. Você vai chegar lá e falar, não, eu quero ter mais um. E você vai se sentir vazio. Não vai te preencher isso, porque dinheiro não preenche. Agora, quando você tem sonhos, eu quero ser, eu quero ter, ou eu quero ajudar, tudo que você sonha. Quando você atinge aquilo, é muito pleno. Então, como é que você vai atingir aquilo? Através do dinheiro. E como é que você vai ter dinheiro? Trabalhando. Se eu tenho uma coisa que eu quero atingir, que eu preciso de dinheiro para tal, até para ser a gente precisa de dinheiro, não só para ter, eu vou ter um outro gás para trabalhar. Porque eu não estou trabalhando só para pagar, eu estou trabalhando porque eu quero chegar ali. Não estou trabalhando para pagar conta, que é um discurso. Aí você trabalha com outra energia. É maravilhoso. Muito bom. Cris, eu queria te agradecer a sua presença. Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Foi na minha vida quando nos encontramos, né? Através da minha sobrinha querida. Beijo. E aí foi muito oportuno e eu acho que essa conversa também vai trazer muita luz para as pessoas que estão assistindo. Mas eu queria pedir para você, por favor, compartilhar aqui. Se alguém quer uma consultoria com você, Cris, como é que eu te encontro? Onde eu acho? Você pode deixar suas redes, o que você achar melhor, telefone, e-mail, não importa. Como as pessoas encontram a Cristiane Guimarães para fazer uma consultoria, para organizar a sua vida e dizer, eu preciso mudar agora, dá tempo. Sim, sempre dá tempo, sempre dá tempo. Bom, eu acho que para me localizar, a melhor rede seria o LinkedIn, Cristiane Guimarães. E eu vou deixar meu e-mail. Obviamente, vocês fiquem super à vontade para me mandar um e-mail, contar a sua história e a gente iniciar, de repente, uma conversa. Que legal. E o meu e-mail é cris@cfaguimarães.com. Perfeito. A gente vai colocar depois Acho legal. na legenda para as pessoas encontrar com mais facilidade, Cris. Mas o meu muito obrigada por você participar. Eternamente grata por conhecê-la. Eu agradeço a oportunidade. É muito bom. Porque... E eu acho que falar desse assunto e levar para outras pessoas faz total sentido. A gente consegue multiplicar. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É isso. Pessoal, termina aqui esse episódio. Não se desesperem, reflitam, pensem. Vejam como pode fazer um planejamento. Para tudo tem jeito. Eu costumo pensar que só a morte é reversível. Todo o resto a gente dá conta de fazer, a gente reverte, a gente muda quando a gente quer, tá bom? Nos siga aqui nas redes, compartilha esse conteúdo com as pessoas. Isso faz sentido para a sua vida e faz sentido para a vida de outras pessoas. E até o próximo.